A paz do Senhor, meus queridos, amém? Que Deus possa abençoar a todos. Desculpe pelo horário, demos uma atrasadinha, mas hoje nós estamos aqui. E agradecer a todos os irmãos, todos aqueles que têm participado dessa live. Que graças a Deus, Deus tenha abençoado, né? Que Deus possa abençoar a todos, né? E estamos aí firmes e fortes, né? Buscando a Deus, não só o intuito de levar a palavra de Deus, né? Os cursos têm sido uma bênção também, né, pastor Zé? E nós estamos com bastante projeto, Deus se abençoando. Hoje, acabando a live, nós vamos subir lá no monte e nós vamos estar orando por cada um, que Deus possa abençoar rica e poderosamente. No nome de Jesus, que Deus abençoe nossa irmã Santina também, a minha irmã Sueli, que Deus possa abençoar a todos, né, que estão entrando aí. E Deus há de agir, Deus há de operar, né, pastor? Amém. Essa noite, a paz do Senhor, queridos. Boa noite. Nós vamos estar falando sobre o Salmo 91, vai ser uma bênção, como nós iniciamos semana passada. Nós estamos aqui para continuar falando da palavra de Deus. E hoje falando de um assunto específico, né, meu irmão? Nós vamos falar sobre parte de um versículo, e o versículo fala que ele te livrará do laço do passarinheiro. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Não é verdade, meu irmão? É isso aí, pastor. Nós vamos falar sobre isso, sobre que ele vai livrar do laço do passarinheiro, né? E esse vai ser o nosso tema dessa mensagem, que nós vamos estar falando sobre qual o significado, né? Nós estamos vendo versículo por versículo, né, pastor? Sobre o Salmo 91 e explanando e falando da palavra. E vai ser um tópico importante, vai ser um diálogo, uma conversa abençoada na presença de Deus, falar das coisas do Senhor, as coisas santas que edificam, né? Da palavra, né? A palavra que traz cura, libertação, traz a salvação. E assim nós vamos estar falando, né, pastor? Amém, queridos. Nós falamos a semana passada o quanto esse salmo ele tem um poder nele, o quanto esse salmo ele pode nos ajudar. Eu sei que é um salmo que é muito conhecido e muito falado, né? Esse salmo é procurado, esse salmo é usado. E nós queremos falar um pouco de pontos que existem nesse salmo que podem nos ajudar muito. Falei também uma coisa importante, queridos, o quanto esse salmo ele abre o reino espiritual para nós. Existem passagens bíblicas que elas falam do espiritual um pouco, mas elas falam mais da história, falam mais de tempo, de acontecimento. Mas existem passagens bíblicas que são passagens chaves. O que é passagem-chave? É aquela que nos faz abrir o entendimento. A paz do Senhor, irmã Maria, a paz do Senhor, pastora Fátima, Deus abençoe. Irmã Fernanda também, a paz do Senhor. Glória a Deus. Irmão Carlinhos, a paz do Senhor, que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Irmã Santina, todos vocês que estão aí, o shalom do Senhor esteja sobre vocês. E versículos chaves ou passagens chaves, ela nos abre o entendimento de muita coisa que diz respeito ao reino de Deus. Nos faz compreender, nos faz saber, nos dá crescimento, conhecimento, nos dá discernimento para poder agir, para poder corresponder. E o Salmo 91 é um salmo tremendo, é um salmo revelador, é um salmo que contém as promessas, é um salmo que fala do reino maligno, um salmo que fala do reino de Deus, da proteção de Deus, das bênçãos de Deus, do estar no Senhor. Parte do salmo, como eu falei, ele fala através da boca de Moisés, que foi um salmo escrito por Moisés, fala conosco, Deus fala, e tem um momento que Deus fala diretamente, usando realmente as palavras dele, né? Ele falando diretamente. Então é um salmo maravilhoso, é um salmo muito bom, né? Com certeza. E esse salmo, se for explanar, realmente vai falar sobre vários tópicos, né? Sobre cobertura espiritual, sobre vários aspectos, né, pastor Zé? E se a gente for explanar mesmo, né? Esse salmo, geralmente, quando a gente lê assim, medita na palavra assim, vê o texto da palavra, é sobrenatural, mesmo que fala sobre cobertura espiritual, fala sobre proteção, fala sobre a guarda de Deus, que debaixo das asas do Senhor nós estamos protegidos. Então fala sobre várias coisas que nós podemos explanar, né, pastor? Interessante de tudo isso, né, pastor?
Nós lendo versículo por versículo, você vai ver. Nós vamos meditar, nós vamos viajar bem no contexto da palavra, nós vamos entender, nós vamos explanar bastante, né, pastor? Nós temos crescimento. Então nós não vamos ter um segmento, que vamos falar do primeiro versículo, depois nós vamos falar do segundo, do terceiro, não. Segundo Deus nos revelar, a gente vai começar a falar sobre assuntos. E essa noite nós vamos falar sobre "E ele te livrará do laço do passarinheiro". É o versículo 3, a minha tradução está assim: certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. E a pergunta que a gente tem que lançar de início, antes da gente começar a falar sobre isso, que laço é esse? O que realmente que Deus está falando? Algumas pessoas, elas usam de explicar que é apenas uma forma de Deus falar, né? Eles usam de forma equivocada justificar que não é bem assim que está falando. É claro que nós compreendemos que Deus usa muito a nossa vida normal para expressar o reino espiritual. Jesus fazia muito isso com as parábolas. Ao pescador, ele usava uma parábola que falava sobre a vida cotidiana do pescador. Ao cobrador de impostos, dessa forma. E assim vai. Cada um no seu nível de vida, né? Ao agricultor, ele explicava o reino de Deus como é semelhante à agricultura. E assim vai. Então, nós sabemos que Deus faz isso, ele faz dessa forma com que a gente possa compreender. Mas, na realidade, são ensinos para nós. São ensinos que vão nos fazer compreender o que Deus tem para nós, o que nós podemos estar passando. E como eu disse, Shalom, Mamir, Deus abençoe, filha. Deus abençoe grandemente, Deus abençoe. Bons estudos aí. Nós queremos falar sobre isso. O que é esse laço do passarinheiro? Talvez você já leu muitas das vezes. E o que é que Deus está querendo falar? O que realmente Deus vai me livrar? Do que exatamente? Porque está escrito, certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro. Mas antes de nós darmos continuidade, eu gostaria de fazer uma oração inicial, uma oração por todos que estão aqui, que já entraram, por todos que vão entrar, por todos que vão assistir depois. Graças a Deus, nós agradecemos a Deus que algumas pessoas têm nos acompanhado. Irmã Fátima, Mariana, Deus abençoe, a paz do Senhor, filha. Pessoas que são pessoas muito especiais para Deus e para nós. Eu agradeço a sua presença, agradeço a sua dedicação de participar conosco nas segundas-feiras das lives que nós fazemos. E nós vamos caminhar nesse salmo maravilhoso. Mas eu quero orar. Vamos orar juntos? Você tem pedidos? Não é necessário você escrever. Se der tempo, amém, eu leio. Mas eu vou começar esse início de oração. E você pode escrever seu pedido para depois o meu irmão estar orando mais à frente dessa live. Vamos fechar nossos olhos. Vamos pedir a bênção de Deus no nome de Jesus. Querido Deus e nosso Pai, nosso Criador, nós estamos reunidos aqui, ali, acolá, aonde chega, Senhor Deus, essa live, essa transmissão, esse vídeo gravado, Senhor, que vai ficar arquivado no nosso Face, aonde chegar, não importa o dia e a hora, eu peço a Tua bênção. Eu peço a Tua bênção a todos que estarão ouvindo, participando, que estarão atentos, Senhor, àquilo que nós vamos falar, que nós vamos comentar, passar como experiência. Abençoa, Pai, eu sei que haverá pessoas pedindo orações até o final. Teu filho, o presbítero Ademir, vai estar orando mais focadamente sobre os pedidos de oração. Mas nesse momento eu abro esse momento de comunhão com o Senhor, esse momento de falar da palavra, essa live, Senhor, para pedir a Tua presença acima de tudo. E a bênção do Senhor sobre nós, porque precisamos, Senhor. Abençoa cada um que está entrando, que entrou e os que hão de entrar. E não só os que hão de entrar, mas os que hão de assistir, no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe que vocês que estão lá. Maria agora está pedindo pela saúde da tia Lourdes. Vamos estar orando depois, o Ademir vai estar orando também, né, Ademir? Fala um pouquinho, homem de Deus. Sim, pastor. E é importante nós falarmos sobre essa palavra, né?
nós vamos entrar numa área, nós vamos entender o que diz o texto, né? Que livrará da peste, ou seja, Do laço. do laço do passarinheiro. Então nós vamos entender esse contexto, nós vamos estar falando da palavra, né? Nós vamos estar meditando sobre isso, né? E nós vamos ver realmente qual a tradução realmente, né? Que diz realmente o fundo do contexto da palavra de Deus, né, pastor? E muitas das vezes a pessoa não entende. Às vezes a pessoa está passando por vários tipos de situação, provação, por luta, e às vezes ela nem imagina realmente o que está acontecendo, né? Nós vamos entender qual o significado, né? Ou também explanar também a área que muitas das vezes o inimigo está tentando agir para tentar bloquear ou amarrar a vida da pessoa, né? Que às vezes a pessoa deixa passar batido essa área, né, pastor? É uma área muito importante que eles na nossa vida, porque tem pessoas que estão nessa situação. Você vê que o Salmo 91, presbítero, ele fala de muitas promessas. É muitas promessas. Praga alguma chegará à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então nós temos várias, entre algumas eu citei, mas essa em específico nós queremos falar. Então vamos começar a compreender primeiro o que é esse laço do passarinheiro. O que é que o Moisés, cheio do Espírito Santo, movido por Deus, ele declara: certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. Para compreender isso, nós precisamos entender o que é esse laço do passarinheiro. Humanamente, de forma assim natural nossa, da vida, eu não sei se você já ouviu falar que antigamente se caçava pássaro ou se prendia pássaros através de laços. Você já viu isso? Já viu aqueles laços que eles fazem? Na verdade, são armadilhas para poder pegar o pássaro, para poder caçar, né? Nossa forma de falar aqui no interior é caçar, ir, pegar, ir tomar. Então, uma das formas que se usava muito nesses tempos, e eu convivi isso também na minha infância, meu pai me ensinou a fazer laços, né? Nós pegávamos pássaro, além da famosa gaiola, salpão, mas também tinha o laço. Eu aprendi a fazer o laço. Então se fazia o laço, que seria a armadilha, e quando o pássaro vinha, que tinha ali algo para ele comer, ele parava naquele local, sentava naquele galho ou naquela região, e o laço, a armadilha, ela acionava. E quando acionava, havia algo que forçava a fechar o laço, que seria algo aberto, né? O laço aberto, e quando fechava, pegava o pé ou os pés do pássaro. Então prendia, e o pássaro ficava preso. Então, o que o passarinheiro ia fazer? Ele era caçador, ele ia caçar, ele ia prender, ele ia possuir algo, que era o pássaro. E essa era uma das artimanhas, uma das formas, uma das armadilhas na qual ele usava. Você já ouviu falar sobre isso, presbítero? Com certeza, a nossa infância falava muito isso e fazia muito, né, pastor? Fazia realmente esse laço e prendia. E na verdade não tinha nem como escapar, né? Ficava amarrado ali e era uma vítima fácil, né? Na verdade, porque os antigos da época nossa faziam muito isso aí, né? Fora as outras coisas, né? E quando fala dessas amarras, né? Seria amarras espirituais, né, pastor? É. Amarras espirituais, que prende, que amarra, que trava, né? Ou seja, as pessoas não vê sem saída, né? E qual seriam essas amarras espirituais, pastor? Queridos, olha, a irmã Fátima está dizendo aqui, ó, Fátima Mariana, a paz do Senhor, irmã Catarina. Ela está dizendo aqui, ó, eu medito todos os dias nesse salmo. Todos nós, na verdade, temos uma simpatia muito grande por esse salmo. Agora, nós lemos os salmos, nós adoramos os salmos, eles são lindos, mas, queridos, como eu falei a semana passada, você tem que entender o salmo para você poder extrair o que ele está dizendo a seu respeito. De tomar posse. Tomar posse. Então, é importante da gente, além de ler e achar bonito e saber que é poderoso, nós extraímos para a nossa vida. E agora, essa promessa, pois certamente ele te livrará do laço do passarinheiro, o que é que Deus está prometendo? Está prometendo que Deus, o Pai, vai nos livrar das armadilhas e dos laços que nos prendem.
Por quê? Na verdade, o pássaro ele não é morto. O pássaro não é tirado da vida dele, mas ele é usado para benefício do passarinheiro, que seria, pelo canto, pela beleza, prendê-lo. E, na verdade, esse laço ele representa a armadilha, representa a amarra e representa uma prisão, onde você fica amarrado o resto da sua vida. E isso, só isso, falar isso, eu creio que você já está compreendendo muito bem quantos laços existem na nossa vida. Quantos laços a vida pode proporcionar, as pessoas podem proporcionar contra as nossas vidas e, acima de tudo, o inimigo. O mal que age e que tem suas formas de atacar e extrair a nossa liberdade. Porque o pássaro perde a liberdade. Quantas vidas não estão assim, presbítero? Bastante. Às vezes as pessoas se sentem amarradas, né? Amarradas espiritualmente, né? Como se diz. Agora eu vou traduzir uma palavra. Verdadeira arapuca. Se sente presa, amarrada, coada, né? Espiritualmente eu falo, né? Essas amarras espirituais, ou seja, o que trava, o que prende. A pessoa às vezes até fica estagnada. A pessoa se vê numa situação, mas se sente como um passarinho amarrado ali, preso, enjaulado, espiritualmente. Aí a gente fala que seria uma prisão espiritual, né, pastor Zé? Ficar preso. Ficar preso. Isso não é só espiritual, tá, queridos? Tem também emocional. Quantas pessoas que já não caiu nessa? Nossa, eu fiquei amarrado. Minha vida não vai para frente. Não saio dessa. Não sai. Agora complicou. Quantos de vocês, eu já fiz isso na minha vida, citar para pessoas. Caí numa armadilha, mas agora eu estou num laço, uma coisa que amarrou minha vida, não consigo sair. Porque o laço, ele representa algo que prende, querido. Que prende. Então nós temos o lado espiritual, nós temos a área sentimental, nós temos a vida financeira, né? Nós temos, queridos, nossa vida espiritual e ministério, às vezes que fica amarrado por situação. E esse laço muitas pessoas estão vivendo. Se não está vivendo agora, venceu, já viveu no passado. Só que a Bíblia, ela relata que Deus ele está conosco ao ponto que ele vai nos livrar desses laços. E eu lhe pergunto, assim como meu irmão também, creio que faça essa pergunta. Você tem uma suspeita que você está amarrado com alguma coisa? Alguma coisa te prendeu? Eu acho que uma das coisas mais fáceis de compreender, presbítero, é a vida sentimental, né? É verdade, pastor. E às vezes a pessoa fica coada, fica presa. Deus abençoe, irmã Fátima. Que Deus possa abençoar a sua vida. Lembra, sim, várias das vezes você foi pedir oração. Que Deus abençoe poderosamente. Fico feliz em revê-la. Que Deus abençoe. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. E é verdade, a pessoa fica presa sentimentalmente. Às vezes com sentimento, acuada, amarrada. Mas às vezes a pessoa tenta se libertar, pastor, mas a pessoa não consegue. Fica amarrada àquele sentimento, aquela angústia, sofrimento, ou às vezes decisões que precisa tomar na vida, mas ela fica estagnada, ou seja, ela fica ali se autoflagelando, se machucando, porque às vezes ela fica estagnada, ou seja, parada realmente no tempo, vivendo naquela angústia, naquele sofrimento, naquela amarra. Às vezes a pessoa tenta tomar vários tipos de atitudes, mas a pessoa se sente presa e amarrada, né, pastor? Você não consegue se libertar realmente, né? Assim como um pássaro que se vê batendo-se para sair da armadilha que caiu, muitas pessoas estão assim. Agora, eu quero deixar claro, nós não estamos falando que o relacionamento é um laço. Não é. Sentimento é um laço. Não é, queridos. Então, nós estamos falando de situações que você sabe que faz mal. Você sabe que faz mal. Você que é mãe, você que é mãe ou pai, e você vê seu filho, sua filha já passou por isso. Quantas vezes talvez você disse, a pessoa está lá, tem um sentimento, parece estar amarrado com a pessoa, não vai para frente, não consegue desvencilhar, não está bem, não vinga, não está dando certo. E daí, a expressão que nós usamos é isso, está amarrado. E é verdade. Então, existe uma amarra. O irmão Carlos está dizendo, às vezes ficamos presos em várias áreas da nossa vida, mas Deus nos livrará. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso. O Salmo promete isso. É verdade.
O Salmo promete isso. Mas profeta Carlinhos, quantas pessoas que estão amarradas? Quantas pessoas que caíram no laço? E lembrando vocês, o que nós estamos tratando são armadilhas que nos proporcionaram. Armadilhas que fizeram. Queridos, na sinceridade, nós trabalhamos com batalha espiritual, nós trabalhamos em ajudar pessoas que estão debaixo de uma maldição, de um trabalho maligno. E quantos trabalhos malignos são feitos para amarrar a pessoa? Meu Deus! Quantos? 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 Tem pessoas que, principalmente na vida sentimental, e também em outras áreas, financeira, né? A pessoa fica tão amarrada, não consegue, nunca é feliz com ninguém porque está amarrado com aquela situação. Ela ficou presa, ficou preso. Agora e essa situação, ela pode ser causa de alguém que fez contra você, que provocou a você ficar amarrado desse jeito com essa pessoa, com essa pessoa específica que fez o trabalho. Se não ficar comigo, não será feliz com ninguém. Amarrou. Amarrou. Porque o trabalho maligno, o trabalho de invocação de pagar o mal, não é somente na encruzilhada aí no cemitério, não. A palavra da boca também se torna um trabalho maligno. Um trabalho que amarra a pessoa. Se não ficar comigo, não será feliz com ninguém. Nunca será feliz no casamento. Nunca terá ninguém que ame. E isso é uma amarra espiritual. Porque ao invés de liberdade na área sentimental, há uma prisão. E fica preso. Agora você que está me ouvindo, pensa bem. Você crê em Deus. Amém, minha irmã. Deus abençoe. Você crê em Deus. Alguém pediu oração. Tá bem, nós vamos ver já aqui, tá bom? Estão pedindo oração, daqui a pouco, enquanto meu irmão fala, eu já vou ver quem pediu oração, eu falo. E não só na parte sentimental, financeira, tudo, Jorge, tudo contorna a situação. Às vezes a pessoa está amarrada espiritualmente, financeiramente, conjugalmente, materialmente, seja qualquer área que for, a pessoa está amarrada, né, pastor? A pessoa se vê amarrada. Às vezes o que acontece é o mal que está agindo por detrás. A pessoa fica assim. Às vezes a pessoa tem vontade de se libertar, tem vontade de tomar uma atitude, fala, não, eu não aceito mais isso na minha vida. Mas às vezes a pessoa não encontra a saída daquela situação. Porque na verdade só há uma saída, né, pastor Zé? O pastor Zé sabe bem disso. Qual seria essa saída, pastor Zé? É o Deus do Salmo, Cristo, pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Agora eu estou conversando com um cristão aqui. Quantos de vocês continuam na igreja ainda amarrados com um tipo de situação? Não é assim, querido? Financeiramente. A amarra veio e amarrou. E como eu torno a repetir, às vezes é trabalhos malignos, e esses são os que mais afetam. Fizeram um trabalho. E fazem. Hoje em dia, essas leis que aparecem, a gente tem que tomar cuidado até como se expressa uma live como essa, se não querem nos processar. Mas é real, queridos. Existem fé para buscar o mal. E para pagar para o mal, destruir as vidas. E uma das coisas é essa, as amarras que eles fazem. E existem muitas coisas que acontecem. De repente, tem pessoas que nós já fomos orar, que chegamos na casa e a pessoa nos procurar e falar, por favor, pastor, nos explica alguma coisa, uma coisa que está acontecendo, não é a primeira vez, já aconteceu. Nós estamos encontrando nossas roupas dado nó. Deram um nó na nossa roupa, deram um nó na minha camisa, deram um nó na minha roupa íntima. Isso é uma amarra, é um nó que se dá na vida da pessoa, para a pessoa ficar presa, para a pessoa ficar cativa àquela situação. E isso representa biblicamente esse laço do passarinheiro. É o mal que vem para lhe ceifar a liberdade. Você tem vida, você vive, você tem qualidades, você tem uma boa estrutura, você tem saúde, mas você não tem liberdade. Infelizmente. E acontece muito, a pessoa às vezes nem imagina o que está se acontecendo, porque na verdade quando existe um trabalho, existe um trabalho por trás agindo na vida da pessoa, muitas vezes você nem acaba percebendo, ou às vezes você percebe que fica aquela coisa amarrada, ou seja, você tenta fazer algo, não consegue, há um bloqueio espiritualmente
principalmente na área espiritual, que é uma coisa, parece que eu, pastor Zé, já pego muitos casos assim, as pessoas chegam, parece que é uma barreira intransponível, que só Deus pode realmente quebrar, né? Só Deus pode libertar, né? Porque ele que nos livra de todo o laço do passarinheiro, né? Ou seja, que tudo que é mal, somente Deus pode desfazer todo o mal, né, pastor? Somente o Senhor, queridos. Irmã Isabela, nós vamos estar orando pela sua família, tá? Eu vi agora aqui os pedidos de oração, também a irmã Catarina pedindo oração. A gente vai ficar atento aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso que eu fico triste, quase derrubei minha Bíblia. Olha que benção. Que eu fico triste. Vocês vão, que aqueles que acompanham, me acompanham, aqueles que andam comigo na igreja, eu não vou me deixar vencer, queridos, por todo o cansaço que às vezes abate e falar a mesma coisa. Eu vou continuar falando. Conhecimento é uma coisa, vivência é outra. Eu conheço o Salmo. O Salmo é maravilhoso. Que Salmo poderoso, pastor. Que poderoso. O Deus do Salmo é poderoso. O Salmo se torna poderoso quando eu vivo. E quantos cristãos estão dentro da igreja amarrados? Amarrados. O que você sente é um culto gostoso. Nossa, que culto, mexeu comigo, mexeu, mas não mudou. Isso me preocupa, queridos, tem que ter cultos assim. Tem que ter, misericórdia. Compreenda as minhas palavras. É necessário, tem que ter a visitação de Deus, o mover do Espírito Santo, a renovação através dos louvores, da palavra, da oração que é feita, do abraço que se recebe, do sorriso. A igreja, ela é um todo, é um conteúdo geral de uma necessidade nossa. Tem que ter tudo isso, mas compreenda uma coisa, que você precisa ser livre dessas coisas. E tem muitas vidas amarradas. Você quer ver uma coisa que amarra outra vida, presbítero? Relacionamentos que de repente teve e percebe que até hoje não se desvincula. Coisas que tem que ser desvinculado, amém? É isso aí, pastor. Coisa que precisa deixar. Às vezes a pessoa fica anos e anos, tem um casamento, tem um relacionamento, às vezes um namoro, um noivado, mas aquilo está ainda. O que está acontecendo? Porque existe uma união ainda. Existe algo que prende ainda. E o que prende? Aí vem Deus revelando. Aí eu vou buscar em Deus o que é que tem que ser feito. O que é que está me afetando para que eu não possa ir para frente, só fico parado. Eu estou estacionado em 1530, mas vivo em 2023. A minha vida é uma vida de deixa a vida me levar. Queridos, em nome de Jesus, nós queremos te ajudar. Hoje nós vamos orar sobre isso. Hoje nós vamos orar. Mas nós temos que explicar mais coisas. Pode falar, presidente. Com certeza. E a pessoa se sente tão amarrada espiritualmente, tão em tantas áreas, em todos os sentidos, que ela não consegue se desvencilhar, ou seja, fica amarrado, tenta contornar a situação, não consegue, não tem como, a pessoa não acha a solução. Muitas das vezes acontece muito também em nosso meio, como o pastor Zé disse. A pessoa está estagnada no tempo, ela vive lá em 1900 e bolinha. Mas é que nem o pastor Zé, vivemos no ano 2023, mas a pessoa está parada no tempo, porque aquilo ali está amarrando, está travando ela. E às vezes muitos daqueles que percebem nesse sentido, pedem oração para quebra de maldição, para quebrar todas as marras, para desvencilhar coisas do passado. Por isso que é bom, meus irmãos, a gente sempre relatar isso, né? A Bíblia fala que nós devemos trazer à memória só o que nos dá esperança, só coisas boas. Você deve viver de amarras do passado, coisas que não edificam, coisas que não trazem edificação para a sua vida, nem para o próximo, nem para a sua família. A minha irmã, a pastora Solia, a nossa irmã, estava falando também, né? No meio familiar acontece muito isso, entendeu? Então, gera tudo. Se nós formos explanar, nós podemos falar mil e umas coisas aqui sobre isso, sobre as marras, a maneira que o inimigo tenta agir na vida da pessoa. Ar sentimental mesmo. Tem pessoas que o ar do sentimento, de um relacionamento que não deu certo, às vezes a pessoa pega e fala, mas parece que eu estou amarrado com aquela pessoa ainda. Mas não é só na área sentimental. Às vezes a vida da pessoa está amarrado com traumas, com dificuldade, com infelicidade, uma perca, alguma coisa, a pessoa fica com a vida ali estagnada, fica com a vida parada, porque não vai nem para frente nem para trás. Ou seja, a pessoa fica estagnada no tempo espiritualmente, há um bloqueio, uma amarra, uma barreira tão grande
E às vezes a pessoa chega a falar, como eu falei antes, uma barreira intransponível que só Deus pode libertar. Só Deus pode desatar todos os nós, as amarras de Satanás, quebrar tudo que é mal na vida da pessoa. Só existe um caminho, né, pastor Zé? Só um mesmo que pode trazer libertação. Eliana está certa. Satanás ele joga muito a fazeres, muitas coisas para nos amarrar, para nos afastar da presença de Deus. E olha, nós podemos falar sobre ministério, sobre igreja. Queridos, eu vi pessoas amaldiçoando as outras, lançando mal, amarrando a pessoa. Olha, se você... Liderança, líderes, pastores, presbíteros, líderes de igreja, se você não estiver comigo, você nunca vai ser feliz no seu ministério. Seu ministério fica amarrado com aquela pessoa por causa disso. Fica amarrado. E é verdade, pastor Zé. E às vezes, por quê? Porque às vezes a pessoa recebe aquela palavra e no reino do Espírito traz uma amarra tão grande, um desgaste tão físico e espiritualmente da pessoa, e a pessoa acarreta uma maldição que a pessoa às vezes nem imagina a maldição, porque é por causa de palavras. Fica aquilo ali amarrado, fica uma coisa que fica travada, às vezes. Por isso que a gente sempre tem que ter sabedoria, a gente sempre tem que abençoar o próximo, não jogar maldição, não falar palavras torpes, palavras que venham de encontro da vida da pessoa para amarrar a pessoa. Porque às vezes a gente tem que vigiar, ver na luz da palavra o que a palavra de Deus diz, né? Orar e vigiar a todo momento, não só nas atitudes dos atos, mas como palavra também, que a sua palavra, o que sai de você sejam palavras bênção, de palavras de profética sobre o ministério. Nós andamos com muitos homens e mulheres de Deus porque estavam com a vida amarrada espiritualmente. Porque às vezes a falta da liderança, a falta de sabedoria da pessoa, lançar uma palavra de maldição, amarrando a vida espiritual da pessoa e a pessoa ficar com o ministério parado, né, pastor Zé? Para mesmo, fica naquilo, não sai daquilo. E isso são armadilhas, tá bom? Nós não podemos ser crianças, nós tratamos sim o espiritual, tratamos as coisas de Satanás, mas eu quero focar muito hoje também a respeito de pessoas maliciosas, pessoas com coração mau, queridos, que fazem armadilha para você ficar amarrado com aquilo. Você já não viu a situação da pessoa provocar a outra pessoa numa situação para a pessoa sair como ruim? A pessoa fica mal, né? Fica amarrada àquele peso do erro, do acontecimento. Esse tipo de pessoa que provoca isso tem duro castigo de Deus, e tem castigo simples. E o castigo de Deus é colher o que plantou. Na verdade, o que se planta, colhe, né, pastor? Biblicamente falando, né? Então a gente tem que vigiar bastante. Você bendizer o seu próximo, você amar o seu irmão, você profetizar só coisas boas sobre a vida dele. Se o ministério do irmão, ou seja, está crescendo, abençoe. Não queira jogar palavras, ecoar palavras com falta de sabedoria, às vezes falta até entendimento para amarrar a vida espiritual. E graças a Deus nós vivemos aqui à luz da palavra de Deus. Porque quando você conhece a palavra realmente, a palavra é o nosso manual. Isso aqui é o nosso manual para nós. Porque é a palavra de Deus na vida da gente, trazendo o quê? Trazendo graça, trazendo sabedoria, trazendo a virtude e a plenitude do Espírito Santo de Deus, a salvação em Cristo Jesus eterno. Porque para livrar de todas as marras espirituais do inimigo, todas as marras, todo o laço do passarinheiro, de tudo que é mal. Porque o Senhor que nos cobre com o sangue dele, o Senhor que nos protege, o Senhor que nos guarda, Ele que nos livra. Só tem um caminho, né, pastor Zé? Só o Senhor Deus mesmo. Pelas nossas experiências, nós temos passado em lugares, estado com pessoas, vivendo com pessoas que vivem amarradas. Eu quero deixar bem claro a vocês que estão me ouvindo que não é qualquer pessoa que pode te ajudar. Você me perdoa. Nós vamos falar agora de algumas situações sobre esse salmo, explicar um pouco mais, mas antes eu preciso falar para você. Você precisa de uma pessoa que tenha autoridade para te ajudar a sair disso. Deus livra, Deus livra. Então tem duas formas de Deus te livrar. Primeiro, antecipado, não deixar você cair. E segundo é, se você caiu, Ele te tira de lá. E como Deus vai tirar você de lá? Como Deus vai tirar? Então, torna a dizer,
esse salmo ele promete que ele te livrará do laço do passarinheiro. Quando você está em Deus, buscando a Deus, Deus antecipa um possível acontecimento para você se lançar em buscá-lo para que o mal não te aprisione. Então você está preparado. Quando chegar o laço, você não cai. Deus é contigo. Tu tem sabedoria. Tu tem os olhos espirituais abertos. O Espírito Santo te revela. É um laço. Eita, isso aí não vou, não faço. Vou me calar. É um laço. É algo para me prender numa situação. Vão usar isso contra mim, eu ficarei amarrado com isso. Então ele antecipa. O que o Salmo está prometendo é que esse Deus que você tem ele como o Altíssimo, em que a sombra dele você descansa e no refúgio dele você está, ele antecipa. Ele antecipa para mim. Por isso que é necessário estar em espírito, irmãos. Andar em espírito. A Bíblia fala muito sobre isso daí. Aqueles que estão na carne desagradam a Deus. Aqueles que estão no espírito agradam a Deus. Então a Bíblia cita muito sobre isso daí no Novo Testamento. O Antigo Testamento já citava muito. Ser de santo, porque eu sou o santo. A situação santificada nossa nos promove comunhão com Deus. Assim sendo, eu tenho mais sensibilidade à sua voz, à sua direção. Então eu tenho esse salmo para a minha vida não só como a promessa, olha só, mais uma promessa. Não, ele é real, ele é para mim agora. Certamente ele te livrará. Então é uma promessa. E essa promessa está contida no Deus que revela, que antecipa. Mas se você caiu nele, se você está nesse laço, se você está amarrado com isso, Deus tira, irmãos. Deus tira. E uma das coisas de forma de tirar você desse laço que você tá, que você não vai para frente, que você não consegue sonhar mais, você já se bateu para lá, para cá, não consegue sair dessa situação. O seu ministério está um caos. O seu sonho está um caos. Sua família está um caos. Sua vida financeira está uma derrota. E você percebeu que tudo começou numa situação que te amarrou, que te aprisionou. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que não vai te entender, mesmo sendo pessoas de Deus. Se você for conversar, e não é para qualquer um para te ajudar. Não adianta você tapar o sol mais com a peneira, criatura. Homem de Deus, mulher de Deus, vive até vai findar sua vida só na lamentação. Sai disso. Procure pessoas que tenham visão espiritual para te tirar disso. E eu já provei, presbítero. Já recebi oração de pessoas que me ajudou tanto, mas outras vieram com boa intenção, mas a oração não fluía, porque existe algo especial em cada pessoa para ajudar. E eu tenho provado, queridos, eu tenho provado, eu recebi de Deus, isso não é meu, autoridade. Eu sei do que eu estou falando. Quando eu trato assunto como esses, que é batalha espiritual, que é coisas do reino do Espírito, e oro. Ontem mesmo eu estava na igreja, uma pessoa me procurou no final do culto e falou, eu quero a oração do Senhor. Ore por mim, eu orei. Essa manhã essa pessoa falou, olha, fazia 2 noites que eu não dormia, pastor. Eu dormi tão bem que até o horário quase se foi. Porque alguma coisa estava incomodando e eu sei da autoridade. E eu quero dizer a vocês, irmãos, eu estou cansado de passar a mão na cabeça de situações, não de pessoas, de situações e falar, não, Deus vai mudar. Olha, só vai mudar quando você encontrar alguém que possa te ajudar ou você compreender tanto a palavra que você consiga sair disso. Senão você vai ficar amarrado o resto da sua vida na igreja do Senhor Jesus, lamentando e fazendo às vezes um momento tão pequeno assim, olha como Deus, um negocinho de nada que é tão insignificante perto daquilo que você já provou no passado. E não consegue progredir. Porque está amarrado, criatura. E eu sei a autoridade que Deus me deu. Eu sei a autoridade que está sobre esse homem do meu lado. E não estou engrandecendo nossa vida, não. Porque infelizmente tem líderes que não são capazes de enfrentar essa situação como essa. E passa a mão na cabeça e fala, Deus vai mudar. Não é assim não, tem pessoas que estão tão amarradas que não conseguem sair. E precisa de alguém. E precisa de alguém. Aí nós temos uma situação, presbítero. Como sair disso? Primeiro, estar com Deus. Com certeza. Estar com Deus, buscar Ele, se entregar. Quando o pastor fala sobre ajuda espiritual, a gente tem que ter ajuda espiritual mesmo. A nossa prima Yara também está aí conosco na live, que Deus possa abençoar a vida dela, tá? Yara Rosângela?
Aham. Ô, Glória, Deus possa abençoar a vida dela. Deus abençoe minha prima. Ó, que saudade. Amamos muito a vida dela. E é verdade, pastor Zé. E fica aqueles sentimentos. Às vezes a pessoa... Ou tem um detalhe também, pastor Zé, nessa história. Às vezes a pessoa fica tão amarrada, ela fica intimidada. Ela se sente vergonha ou acuada de pedir ajuda. Verdade. Nessa hora, o que acontece? Nessa hora nós temos que orar e pedir para Deus o quê? Arrancar todas as amarras. Arrancar tudo que está travando, tudo que estiver amarrando espiritualmente a sua vida. Para você prosseguir na caminhada, para você buscar Deus. Só através de Jesus que vai haver libertação. E ajuda quando é de Deus, o que acontece, pastor? Não é palavras bonitas. Porque quando a pessoa se vê amarrada, o que ela precisa? Ela precisa de uma ajuda espiritual. Não adianta nós chegarmos, bater no ombro do irmão, seja quem for, pessoas que talvez nem seja da igreja, independente de crença de fé. Ah, vai dar tudo certo. Sim, a pessoa não quer ver uma palavra bonita. A pessoa quer ver se liberta daquela situação, daquela amarra. Porque aquilo ali está consumindo a pessoa cada vez mais. A pessoa está se degrinindo cada vez mais espiritualmente, se consumindo por dentro. Às vezes a pessoa não tem nem força de pedir ajuda. Isso não são pessoas enviadas por Deus, com ter sabedoria, a palavra certa é ter sabedoria também, ter conhecimento, entendimento da palavra realmente e fazer a oração que Jesus fala, que é a oração, a imposição de mãos sobre a oração de libertação para aquela pessoa ser liberta no nome de Jesus. Não é nós, porque toda a honra e todo o poder está no nome de Jesus. Esse nome tem todo o poder. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou esse crânio Beltrano, que ele vai agir, que vai dar certo nele. Não é isso que acontece. É Deus que faz a obra, né? A gente não somos nada aqui na Terra. Eu sempre brinco com o pastor Zé, com a minha irmã, a pastora Soli, fala que nós somos comedor de feijão aqui na Terra. Nós somos nada. Somos totalmente dependentes de Deus. E se Deus não fizer a obra para libertar de todas as amarras, de todas as hostes satânicas e demoníacas, do mal que tenta agir, não tem como, né, pastor Zé? Somente o Senhor, somente o Senhor. Queridos, olha, deixa eu deixar claro, queridos, nós estamos tratando de algo que está acontecendo em muitas vidas que estão nos ouvindo. Muitas vidas. E nós sabemos que é só Deus para libertar, nós sabemos disso. E quando a gente vê a situação da pessoa estar procurando, como diz o presbítero, vai em uma pessoa, vai em outra, líder, me ajuda. E a pessoa, não, eu vou orar por você, mas faz uma oração não profunda, não determinada aquela situação. E aquela pessoa só está assim, por favor, me tira daqui. Me tira daqui que eu não aguento mais. Tem pessoas aí me ouvindo nisso. Você tem que procurar alguém que entenda esse lado. E tem autoridade para te ajudar nisso daí. Senão você vai ficar o resto da sua vida amarrado nisso. Pare, por favor, em nome de Jesus, de só se apoiar na situação que lhe afeta. Ai, coitado de mim, nunca vou sair disso. Sai disso, chega. A promessa é para mim e para você. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro. É claro que é o diabo que age nisso. É claro que o diabo usa pessoas. Sim, é o diabo que laça. Mas ele usa situações através de pessoas. E se você não procurar alguém que tem autoridade, você nunca vai sair dessa situação, criatura. Você pode, Deus me revelou que está acontecendo algo que me laçou. E fica aí mais 1, 2, 3, 4, 5 anos e nunca sai disso. Procura alguém com autoridade, procura alguém que lhe ajude, procura alguém que sabe que o poder que há no nome de Jesus, procura alguém que dá tapa a cara dizendo, eu sou com você e você comigo, vamos lutar junto, vamos sair dessa, porque há salvação, sabe por quê? O Salmo diz, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Conhecer a palavra é uma coisa, ficar recitando então é outra, e fica falando, boca cheia, olha que Deus vai fazer, mas fica da mesma situação. Não, é inaceitável isso. Nós somos uma geração que estamos chegando no final dos tempos, queridos, em que Jesus vai retornar, vai levar sua igreja e ficar desse jeito. Não, toda a amarra da sua vida, em nome de Jesus, eu profetizo nessa noite, vai ser desfeito. Vai ser arrebentado toda a amarra que foi feita e te amarrou, em nome de Jesus.
Pelo poder que há no nome de Jesus, eu declaro pessoas nessa noite que estão me ouvindo. Amanhã pela manhã, ou esses dias que estarão nos ouvindo, os laços diabólicos serão quebrados, serão desfeitos. E você vai ter liberdade. Liberdade, porque tem pessoas tão amarradas que as pessoas amarrou você para você ser o bichinho de estimação da pessoa. Você não vai para frente, você perde até a sua beleza, porque a outra amarrou você. E ministério, como eu falei, queridos, eu queria ter tempo, e eu já vi que o nosso horário se foi. Eu queria explicar mais, eu queria aprofundar mais, eu queria citar mais coisas. Eu sei que o meu irmão quer falar bastante também, porque a gente fica indignado. Fica indignado. Aquilo fica prendendo a pessoa. E quero dizer uma coisa, eu também me sinto muitas das vezes confrontado, ou no curso da minha vida já me vi aprisionado, amarrado com a situação. Mas, queridos, eu sou um cara muito teimoso com Deus. Eu faço igual diz o Salmo. Eu vou e habito no esconderijo do Altíssimo. Entre eu e Deus não há brincadeira. Eu tenho comunhão com Deus. Eu busco meu Deus. Eu tenho Ele como Senhor, Deus e amigo meu. E eu busco nele, Senhor, eu não quero ficar mais assim. Me livra disso. E vou dizer outra coisa, presbítero, que é importante, antes que eu passe para esse homem estar orando e terminando essa live. Escuta uma coisa. Quando o Salmo diz, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, tem uma forma que é, Deus fez um milagre em mim, me libertou. Eu fiz uma campanha, recebi oração, eu fiz um propósito de madrugada, eu fiz a campanha do Salmo 91. Deus me livrou do laço, glória a Deus. Mas tem coisas que Deus livra do laço pelo conhecimento. Conhecimento. Ele te dá uma capacidade de discernir que se você estiver ali, tem um laço. Se você entrar naquilo, tem um laço. Aquilo que você está vendo de forma que parece um vulto na sua frente, uma coisa que não se discerne o que é um laço. Isso fala de conhecimento bíblico. Por isso a necessidade de estar na igreja, por isso a necessidade de ler Bíblia, porque a Bíblia esclarece, a Bíblia explica, a Bíblia dá discernimento. Quando você lê um salmo como esse, você só fica nisso, a Deus vai me livrar do laço do passarinheiro. Vai te livrar sim, te dando conhecimento. Você vai saber o que é certo e errado. Você vai saber situações onde você não vai entrar e aquelas que você vai entrar. Porque Ele te fez saber. Assim como eu dirijo, eu já sei as placas que me indicam locais, lugar que eu posso estacionar, que eu possa virar, curvas que virão perigosas, declínios, porque eu estudei. Se assim não fosse, eu estaria cego, estacionaria em lugar impróprio, entraria na contramão, e assim vai, queridos. O conhecimento bíblico é de extrema importância. Então o Salmo não é só para recitar, é para conhecê-lo. E a Bíblia não é somente uma forma de dizer eu tenho a Bíblia e confio nela. É para você ler ela, querido. É para você ler. Então, quer dizer, deixa eu falar uma coisa, o povo de Deus perece porque não se aprofunda naquilo que tem. Eu nunca mais me esqueço de uma ilustração que é verdade. Não é uma fantasia, não é uma ilustração que é uma história inventada, é verdade. Conta-se que na Inglaterra uma senhora de idade, muito idosa, possuía somente um lugarzinho para morar, bem pequenininho. E ela tinha pouca coisa na sua casa, até que alguém fora enviado da família para saber o que possuía aquela mulher, pois ela estava sozinha. E ela vivia na pobreza. E quando foi um senhor, que ele era conhecedor de leis, foi procurar, dizendo qual é seu parentesco, nós sabemos que você vive aqui, o que você tem, o que você possui de bens. Ela dizia assim, eu não possuo nada, eu estou aqui, familiares estão longe, nunca mais vim. O que eu tenho mesmo meu é um quadro que eu guardo da família que eu amo tanto. E ele disse assim, qual é o quadro? E ela apontou para a parede, dizendo, aquele é o quadro. E havia um quadro na parede dela que tinha um documento, e o documento, queridos, o documento era a herança dela. Era o papel que lhe dava o direito a todos os bens da família, ela não sabia. Aquele papel, ela era riquíssima.
Só que aquele papel lhe dava o direito na justiça de ir lá e possuir o que era dela, a qual ela nem sabia. É isso que acontece, queridos. Às vezes as pessoas pegam a Bíblia, elas ficam só recitando, mas aqui está, se eu não pegar isso daqui, não viver, falar, eu vou atrás dos meus direitos, nós não saímos desses laços. Eu estou cansado de ver obreiro que não vai para frente por causa disso, cara. Tem um ministério de excelência, que tem capacidade, mas profetizaram, amaldiçoaram, amarraram eles com situações. Eu creio, meu Deus, nessa noite, permita essa live entre eu e meu irmão e você, para te livrar desse laço diabólico que não deixa você crescer mais. Mas você vai sair, em nome de Jesus. A oração desse homem vai alcançar a sua vida. E eu creio os laços de Satanás na sua vida financeira, na sua vida sentimental, no seu trabalho, no seu ministério, vai ser quebrado em nome de Jesus. O nosso Deus vai livrar isso da sua vida. Mas lembre-se, tem coisas que eu vou fazer para mim sair desse laço. E eu vou ter que fazer. Eu estou preso, o que eu faço para sair disso? A Bíblia vai te orientar. Além das orações. Além das orações. Amém, meu irmão? Amém, pastor Zé. E é a palavra. É a palavra que liberta. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Para livrar de todos os laços, amarras de Satanás, seja o que for. E vai um recado mais aí, ó. Você que está aí sentindo amarrado, sentindo que a sua vida está presa espiritualmente. Não estou falando de religião. Estou falando do quê? Nós estamos falando do quê? Da palavra. Da palavra de Deus. Que é a palavra de Deus que cura, liberta, tira todas as amarras, seja o que for que está agindo na vida, na sua vida. Creia que em nome de Jesus, Deus está entrando com providência hoje. Creia que o Senhor está fazendo milagres sobre a sua vida. Mas eu peço, pastor Zé, pedimos algo para você. Uma atitude de fé. Busque a Deus. Busque a Deus que Ele vai livrar de todas as astutas armas do inimigo. Porque que todo mal vai caindo por terra. Amarra, seja o que for. Estiver te amarrando, te prendendo, em nome de Jesus, vai cair por terra. No nome do Senhor Jesus. Porque Deus é fiel, Deus é justo. Através da palavra, buscando a Deus, se entregando ao Senhor Jesus Cristo, tendo uma vida buscando a Deus, você querendo conhecer o poder de Deus, a essência de Deus, porque é espiritual. Como você vai travar uma batalha desse jeito? É espiritualmente, não carnamente, não com as armas da carne, e sim espiritualmente, as armas que vêm do céu, que é a palavra de Deus, combater com o combate da fé. É pela fé. Ele vai te livrar de todas as marras, de todo o laço do passarinho, de tudo que for mal vai caindo por terra sobre a sua vida. No nome de Jesus, nós profetizamos hoje sobre a sua vida a libertação, o renovo, a restauração sobre o seu lar, sobre a sua família. E tudo aquilo que estava amarrado, estava preso, foi caído por terra. No nome do Senhor Jesus, você receba a sua vitória, você receba a tua bênção. Porque Deus é fiel, Deus é justo. Não são palavras humanas, nem terrenas, nem carnais. A palavra de Deus que cura, liberta, transforma e converte e traz a salvação eterna em Cristo Jesus, no nome de Jesus. Meus amados, agora nós vamos fechar nossos olhos, nós vamos estar orando. Há muitos pedidos de oração e nós vamos estar orando e creia que o Senhor Jesus já fez um milagre na sua vida, no nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Pai amado, Pai querido, Pai celestial, nós oramos agora, ó Pai, por todos os pedidos que estão aí, ó Pai. O Senhor conhece, Senhor, a cada um por nome, ó Deus. Que o Senhor venha entrar em lares, ó Pai, restaurando famílias, curando, libertando, transformando, Deus, convertendo, fazendo curas e milagres, prodígios e maravilhas. Tirando todo o laço do passarinheiro, todas as amarras de Satanás caia por terra agora, no nome de Jesus. E você que está aí, você que se sente que está com a sua vida amarrada, preso, todo mal que caia por terra agora, em nome de Jesus. Palavra de maldição que foi lançado, obra de macumbaria, feitiçaria, todo mal vem ser caído por terra agora, no nome do Senhor Jesus. E sejam ricamente abençoados, no nome de Jesus. Um pedimos especial para a nossa avózinha também, que está internada, com a avó Lourdes, ó Deus. Opera um milagre, ela está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade e teu querer. No nome de Jesus, cuida da minha mãezinha também, ó Deus, a nossa mãezinha também, ó Deus. Todos que pedem oração também. Todo mal vai ser caído por terra e cura, em nome de Jesus. Também todos aqueles que pediram oração também, ó Deus. Senhor, tu sabe cada pedido, ó Pai. Conhece, Senhor, a cada coração. O Senhor orienta a providência, seja na área
financeira, espiritual, familiar, seja o que for, todo mal vem ser caído por terra e abençoando no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a todos no nome de Jesus. Que Deus possa agraciar com toda a sorte e bênção. Lembrando os irmãos, antes de passar para o pastor Zé, nós estamos ali orando, intercedemos. Daqui a pouco nós vamos estar subindo o monte. Nós vamos estar orando, intercedendo pela vida de cada um. Lembro vocês estão debaixo da cobertura espiritual. Porque sempre nós estamos orando, intercedendo por cada um. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém, pastor? Quero fazer um convite para você. Eu vou começar uma campanha na igreja que eu toco, a Igreja Ebenezer. Ela se encontra na rua Jacarandá, número 54, Joanim Pardes, em Conchas. Domingo, 19 horas. Não vai começar nesse domingo, não. Eu vou estar me preparando e vou anunciar. Eu vou começar uma campanha, será a campanha de 3 domingos, das 3 unções. A unção sobre a família, a unção sobre a vida financeira e a unção sobre a saúde. Eu vou estar orando por aqueles que precisam de milagres nessas áreas. E deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que a unção despedaça o jugo do maligno. E nós vamos orar muito forte, queridos. Se você quer ver essa situação na sua vida desfeita, nos procura, participe desses cultos. Esteja conosco. Eu vou anunciar a data exata que eu vou fazer. Serão 3 domingos consecutivos. Os 3 domingos terá uma unção especial. Uma unção para a família. Nós vamos determinar, quebrando o mal, desfazendo as obras malignas, quebrando as amarras, as correntes. A unção pela vida financeira é o outro lado. Pastor, o mundo é em crise. Sim, mas Deus é por nós. O Senhor nos prospera. Tem vidas amarradas na vida financeira. E a saúde, tem pessoas que têm amarras na vida da sua saúde. Essa saúde é tocada por um mal que nunca você consegue se ver livre dessa enfermidade. E isso vem de família já. Nós queremos orar. Então nós estaremos orando durante esses cultos. Vou estar anunciando. E nesses cultos, ao final, no último culto, eu vou dar a você um vidrinho de óleo ungido, na qual eu vou consagrar nos 3 cultos. E vou entregar para você levar para sua casa. Onde você pode ungir a porta da sua casa, a entrada, ungir pessoas, não na cabeça, não faça isso. Passe na mão, toque na pessoa, mas não põe na cabeça, que se é autoridade pode manifestar o mal. Que terá muita unção esse óleo, irmãos. Esse óleo vai fazer milagres. Não o óleo, mas o poder que estará nesse óleo. Representando a unção. Nós vamos estar lá. Tá? Então nós estamos, queridos, para ajudar. E nós queremos ajudar e estamos ajudando. E eu sei que pessoas que estão me ouvindo aqui, que já me acompanham, e outros que não acompanham, sabem muito bem do que eu estou falando. A Mariana bem escreveu aí. Muitas pessoas acabam vivendo debaixo de amarra, acabam até perdendo salvação. Que o diabo amarra de tal forma, enquanto precisa de ajuda. E nós queremos te ajudar, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Perdoe aí o horário. Nós começamos tarde, já estamos se indo. Segunda-feira nós vamos continuar sobre o Salmo 91. Sim. E nós vamos falar sobre outro assunto. Sobre outra coisa que diz o Salmo. E nós estaremos sempre, quando a gente vai falar, eu procuro sempre enviar na segunda-feira, durante o dia, a chamada para a noite. E que vai abordar aquele assunto. Pode ter certeza, se prepare para isso. Venha na live já, olha, eu quero, Senhor, eu quero aprender, eu quero saber, eu quero a revelação do Senhor para mim, que Deus vai revelar através da nossa boca. Pode ter certeza, Deus vai revelar. Como me revelou hoje, principalmente um homem que passou aí, não sei quem é, Deus, quando eu estava falando, Deus estava me falando. Essa pessoa, Deus já falou muitas vezes, sai desse laço, mas não, a pessoa fica lá. A pessoa fica murmurando, fica dando de coitado. Ah, porque me puseram aqui. Para, vida sua. Sai disso, em nome de Jesus. Sai disso. Deus está te chamando para sair do laço. Deus é Deus. Ele vai te tirar e você ser uma pessoa que Deus falou que seria. E não ser essa pessoa que você é hoje. Alegre com migalhas. Deus não tem migalhas para você. Deus te pôs por cabeça e não por cauda. Deus te fez para reinar e não para ser dominado. Toma a autoridade que Deus te deu. Sai desse negócio que puseram para a sua vida. Amarraram a sua vida. Sua vida nunca será feliz se você não sair dessa amarra. Só que Deus é um Deus que revela e que livra. Agora basta você sair disso, homem. Se você decidir, Deus é contigo. Luta.
Porque pode ter certeza, lá para frente você vai ajudar muitas pessoas que se vêem na mesma situação que você. Grande abraço a todos, fique com Deus. Deus os abençoe muito, no nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Deus abençoe, queridos. A paz do Senhor, shalom.